referente a preço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do todo, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências, incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Então começa falando do testemunho externo, é testemunho fora da própria Bíblia. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós não encontramos um livro comum. Então, vamos falar primeiro do testemunho externo das Escrituras. Quando você pega a Bíblia, de fato, a Bíblia nós chamamos de um conjunto de livros, né? Quantos livros mesmo são? 66. Quantos no Antigo Testamento? Quantos no Novo Testamento? Quanto tempo demorou para ser escrito? Muitos anos. É? Muitos anos. Mais ou menos 1500, que ainda mais. Está por aí, mais ou menos 1600 anos, 16 séculos. Quantos autores? Quantos escritores? Aproximada entre 36 a 40 escritores, que podem, por ter sido eles que escreveram, algumas pessoas chamam de autores, mas ela tem um autor, que é o próprio Deus. Muito bem. Olha só, gente. Um conjunto de livros. Tá? Quando nós aproximamos da Bíblia, nós vemos, então, um livro. Mas não é um livro comum. Pelo contrário, nós somos confrontados com algo que carrega claramente em si a origem divina. Lembram lá de 1 Timóteo 3? Abra lá a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. 3,15. 1 Timóteo 3,15. Fala da igreja de Deus como coluna e baluarte da verdade. Que verdade Paulo está se referindo? A própria palavra de Deus, né? A igreja, a própria igreja, ela serve como uma testemunha importante. Desde os primeiros séculos, o povo de Deus reconheceu certos escritos como sagrados, preservando esses escritos com muito zelo. Nós falamos sobre isso semana passada, ao falar do cânon. No entanto, a gente precisa entender que a igreja ela não criou a autoridade das escrituras. A igreja apenas reconheceu a autoridade das escrituras. Assim como uma pessoa, ela reconhece o sol, mas ela não criou o sol. Além do testemunho da igreja, nós temos as excelências internas da Escritura, que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre isso. As excelências internas das Escrituras. A Bíblia ela apresenta características que apontam para a sua autoridade, a sua origem divina. Vamos recapitular aqui. Quantos livros? Quantos no Antigo Testamento? 39. Quantos no Novo? 27. Quanto tempo demorou para ser escrito? 1.600 anos, gente. Quando nós encontramos hoje, na nossa sociedade, uma pessoa que vive 90 anos,
que a gente fala? Rapaz, que é isso? Rapaz, chegou aos 90. Está fazendo hora extra. É muito tempo, 90 anos. Não é nada, eu quero viver tudo isso e um pouco mais. A pessoa mais velha do país, 120 anos. É muito tempo, gente. Agora você imagine uma pessoa escrevendo livro. 1.600 anos. Não tem como, gente, esse livro ele chegar lá no final com uma certa coerência. Não tem como. A menos que seja uma obra de Deus. Isso aponta para a excelência, o poder de Deus nas Escrituras. O seu conteúdo é extraordinariamente profundo. Quando eu perguntei aqui sobre o que comprovava a canonicidade, o irmão Edson falou, ele falou conformidade com a Bíblia. Eu usei outra palavra. Coerência. Gente, são 1.600 anos de coerência. O que Moisés registra lá em Gênesis não contradiz o que João fala lá em Apocalipse. Existe coerência nesses 1.600 anos de escritura. Então, o seu conteúdo é extraordinariamente profundo. Ela trata de Deus, do homem, do pecado, da redenção, com uma clareza e uma profundidade assim que nenhuma mente humana poderia produzir por si só. Ao mesmo tempo, essa doutrina não é apenas teórica, ela é eficaz. Ao longo dos séculos, pessoas têm as suas vidas transformadas, os seus corações transformados, pecadores são conduzidos ao arrependimento pela leitura da Bíblia. Isso é a excelência das obras internas da criatura, das Escrituras. Mas, além disso, ainda tem um majestoso estilo que a Bíblia ela foi escrita. Quando você começa a estudar exegese, chega a dar um negócio assim na sua cabeça de tanta preciosidade, e os exegetas eles vão achando aquilo assim, e eles começam a falar da métrica, da poesia, do não sei o que, você vai ficando assim, rapaz, tem tudo isso da Bíblia? É muita coisa, não dá, gente, ser tirado da mente humana. Existe uma majestade singular no seu estilo. Embora escrita por, vamos usar aqui a expressão autores, por autores diferentes, em contextos mais variados, ela tem uma unidade impressionante. Foi escrito alguns textos pelo homem mais sábio do mundo, mas tem texto que foi escrito lá por um boiadeiro. Outros textos foi escrito por um pastor de ovelha ali. Outros textos escritos por um agricultor. Aí tem um homem que foi criado em toda a ciência do Egito. Aí tem um texto que foi escrito por um semi-analfabeto. Sabe? E tudo isso. Não tinha como esses homens todos ter tudo isso na cabeça. Essa harmonia, ela não é acidental. Ela aponta para um único autor por trás de todos os autores humanos. A Bíblia, portanto, não apenas afirma ser a palavra de Deus, mas a Bíblia demonstra que ela é a palavra de Deus na sua própria estrutura, no seu próprio conteúdo. Só que a Confissão de Fé de Westminster, ela diz assim, pelo testemunho da igreja, nós já falamos do testemunho da igreja, pelo seu estilo, nós falamos das excelências internas das Escrituras, pelo seu majestoso estilo, só que ela diz assim, contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade
provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Aqui a gente vê a limitação do testemunho interno, ou do testemunho externo. Apesar de tudo isso, do testemunho da igreja, das excelências internas da Escritura, da majestade do seu estilo, entretanto, apesar de todas essas evidências, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz que ela é extremamente realista ao dizer a respeito da condição humana. E ela fala assim, não é suficiente. O problema não está na falta de luz, mas na incapacidade do homem de enxergar as Escrituras corretamente. Também tem a história confirmando nomes, né? Através de registro de pessoas. Arqueologia. Né? As pragas do Egito estão escritas no livro dos registros. Isso. Houve noite, no primeiro dia, que as águas se tornaram vermelhas. Não fala igual a Bíblia. Uhum. Você vê que é... A ciência confirma, né? Sim, a própria ciência. É interessante isso. A ciência confirmando as Escrituras. Arqueólogos hoje confirmando cientificamente as Escrituras. É interessante isso. Não é algo que fica no campo da especulação, mas é comprovado cientificamente. Mas mesmo assim, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz que o coração do homem foi afetado pelo pecado. O testemunho externo que nós falamos tem limitações. Mesmo diante de evidências claras, o homem pode rejeitar, o homem pode distorcer, ou o homem pode simplesmente ignorar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vou colocar essas palavras de Paulo de outra forma. O homem natural não chega à fé salvadora sozinho. Ele tem a Bíblia, ele tem as evidências externas, ele tem testemunhos externos, ele tem todas essas evidências, mas ele não chega à fé salvadora sozinho. Por quê? O coração humano ele é afetado pelo pecado. O que isso significa? Isso significa que argumentos, evidências históricas, demonstrações lógicas, embora sejam importantes, não são suficientes para gerar fé salvadora. Eles podem convencer intelectualmente, mas não têm poder de transformar o coração. Já aconteceu com você de chegar e ir evangelizar uma pessoa? E aí você argumenta assim, que você fica assim, rapaz, não tem como. E a pessoa olha para você e fala, não. O que acontece, por exemplo? Tomara que eu não esteja equivocado. No domingo à noite, o pastor não vem na igreja. Aconteceu alguma coisa, aí o pastor não chega. Aí o Oswaldo tem que pregar. O problema é que bem nesse dia, o Cícero está com as visitas lá na casa dele. Um doutor qualquer, um cara. E o Cícero pega, vamos lá na igreja. E o pastor não vem. Aí o Oswaldo vai pregar. Para acabar. Justamente hoje que eu trouxe meu amigo doutor, o pastor não vem, o Oswaldo vai pregar.
Qual é o sentimento que tem em nós? É brincadeira. A ideia é, quem que seria bom para falar nessa noite? O pastor. Por quê? Ah, porque o pastor vai convencer com as argumentações dele. Na pior das hipóteses, o doutor vai sair daqui. Rapaz, que pregação daquele homem, né? Que maravilha! Mas não, foi o Oswaldo. Entendem? O que eu estou tentando mostrar aqui? O testemunho externo, ele é limitado. Se a gente depender apenas das evidências externas, ninguém será verdadeiramente convencido da autoridade das Escrituras de maneira salvadora. Então vamos pegar essa afirmativa do irmão, que o Espírito Santo pode agir na vida do Oswaldo e ele fazer uma ótima pregação. Oswaldo, eu estou intencionalmente falando assim, tá? Eu nunca te ouvi pregar, não. Mas o Espírito Santo, ele pode agir de tal forma que, mesmo a pregação do Oswaldo não sendo homileticamente atraente ou convincente, o Espírito Santo pode agir causando transformação. E aí, então, nós vamos para a terceira parte do nosso estudo. Nós falamos sobre o testemunho externo das Escrituras, nós falamos sobre a limitação do testemunho externo, agora vamos falar do testemunho interno. É algo que acontece internamente. E aí, esse testemunho interno é o testemunho do Espírito Santo. A confissão de fé, ela diz assim: contudo, apesar de tudo que nós falamos, da beleza aí, o testemunho da igreja, a excelência interna das Escrituras, a majestade do seu estilo, da limitação do testemunho externo por causa do pecado do homem, ela diz, contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que, pela palavra e com a palavra, testifica em nossos corações. Esse é exatamente o ponto aí da doutrina reformada, que ela apresenta com uma riqueza profunda. Ela ensina que a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus não vem apenas de fora, mas vem também de dentro, pela ação do Espírito Santo. Só que aqui eu quero destacar o seguinte: o Espírito ele não fala de forma independente das Escrituras, como se ele trouxesse uma nova revelação. Pelo contrário, o que a confissão está dizendo é que ele atua por meio da palavra. Enquanto lemos ou ouvimos as Escrituras, o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, inclina o nosso coração, fazendo com que nós possamos reconhecer ali a voz de Deus. Ou seja, isso não é uma obra meramente intelectual. Trata-se de uma convicção espiritual. Uma convicção espiritual profunda que ultrapassa argumentos humanos. Irmãos, não é a pregação do pastor. É a pregação de qualquer irmão com a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não acrescenta algo novo às Escrituras, mas ele confirma a veracidade das Escrituras no íntimo do ser humano. É o Espírito Santo que abre a alma, permitindo que vejamos a glória de Deus revelada na palavra.
Ah, algum tempo atrás eu ouvi uma pregação do reverendo Luciano Breder, no período que ele ainda estava na junta de missões, e ele conta, eu não lembro exatamente a cidade e tal, mas ele conta que numa determinada época que ele estava no ministério, ele estava numa cidade aqui, eu acho que da região centro-oeste ali, Mato Grosso, era um interiorzão mesmo. E ele estava trabalhando na plantação ali, de um trabalho e tal. E uma mulher foi na igreja. E a mulher foi na igreja com umas crianças. E aí o reverendo Luciano, então, vendo aquela mulher com as crianças e tal, ele falou de visitar essa mulher. E a mulher falou, pode ir, pastor, mas tem um problema, o meu esposo não gosta de crente. Aí já é um trave, né? E tal, e ele tem um certo repúdio e tal. Mas mesmo assim, falou, mas tudo bem, a gente vai lá. E aí ele foi. E o marido daquela mulher autorizou o pastor ir. Só que ele não queria conversa com o pastor. O que ele fez? No dia que o pastor ia para lá, ele, caiu na braquiária, no sentido literal. Foi para o mar. E o pastor Luciano Breder foi lá, ficou na casa, conversou com a mulher, leu a Bíblia com ela, eu acho que estava ele e a esposa, oraram com eles, foi embora. Mas o que eles fizeram? Deixaram a Bíblia. Aí de tardezinha, aquele homem vem, o pastor já tinha ido embora, e aí a mulher fala, o pastor veio aqui, não, tá bom. O pastor deixou um presente para você. Que presente? Aí ela deu a Bíblia. E aquele homem, bruto, ignorante, dificuldade até mesmo de leitura, pega aquela Bíblia. E, em um dado momento, resolve ler alguma coisa na Bíblia. E começou a ler a Bíblia. E, se eu não estou equivocado, começou a ler na carta de Paulo aos Romanos. E começou a ler aquele negócio. E aquele negócio foi mexendo com ele. E ele não tinha teologia. Ninguém estava falando ali para ele, não tinha pastor. Não tinha pastor ali para pregar. O Oswaldo não estava lá, mas a Bíblia estava. E ele começou a ler a Bíblia. Aí ele pegou de manhã, tá lendo. Ué, velho, você não vai para o serviço? Não, velho. Não, eu tô lendo esse negócio aqui. Velho, vem almoçar. Não vou almoçar, não. E foi lendo a Bíblia. E aquele negócio foi transformando a vida dele sem ninguém pregar. O Espírito Santo agiu e ele se converteu. É isso, irmãos. Mas o Espírito Santo agiu como? Pela palavra, através da palavra. Muito bem. Para a gente encerrar, então, algumas implicações teológicas. Essa doutrina, ela traz implicações profundas para a vida cristã e para a teologia. Primeiramente, ela sustenta corretamente o princípio da sola escritura. A Bíblia é a autoridade final. E a Bíblia é a autoridade final não porque a igreja declarou que a Bíblia é a autoridade final, mas porque Deus assim a revelou. É o Espírito Santo que confirma. Isso preserva a supremacia das Escrituras sem cair naquele racionalismo frio. A gente, nós, vocês, eu, a gente ainda comete aquele grave pecado de pensar que é o pastor que está convencendo. Que se o Oswaldo pregar no domingo, o doutor não vai converter. Mas se o pastor pregar, o doutor converte. O problema é que o pastor pode pregar e o doutor não converte. O Oswaldo pode pregar e o doutor não converte. A menos que o Espírito Santo esteja agindo.
E aí eu gosto de ressaltar uma história que está lá no livro Heróis da Fé, da conversão de Charles Spurgeon. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, né? Que o Spurgeon chega lá fugindo da neve e não vai ninguém, nem o pastor vai na igreja naquele dia. Aí está lá o diácono, não tem ninguém, eu sou a única a autoridade aqui na igreja, vou eu mesmo. E ele abre a Bíblia, sem exegese, sem homilética, faz a leitura da Bíblia, faz um comentário, mas o Espírito Santo age na vida de Charles Spurgeon, que se tornou o príncipe dos pregadores e não foi convencido por um pastor. Sim, meu irmão. A gente ouve Hernandes Dias Lopes, ouve aí o Augusto Nicodemos e não sei o quê, e não há conversão. Mas o irmão fala da palavra de Deus e o Espírito age. Jesus foi quem disse, o vento sopra onde quer. Então, primeiramente, implicações para nós esse princípio da sola escritura é claramente visto nessa doutrina. Em segundo lugar, essa verdade nos ensina a dependência constante do Espírito Santo. Ou seja, ler a Bíblia não é um exercício intelectual apenas. É um ato espiritual. Nós precisamos da iluminação divina para compreender e aplicar corretamente as Escrituras. É por isso, gente, que quando nós vamos ler a Bíblia, nós oramos antes e nós oramos depois. Porque não é simplesmente um ato intelectual. Uma pessoa que tem uma boa cultura, ela lê a Bíblia, ela compreende, mas não compreende suficiente para a salvação. Nós precisamos ler a Bíblia com esta ideia, orando ao Senhor, pedindo a iluminação para aplicarmos essas verdades na nossa vida. Terceiro, além disso, essa doutrina ela promove humildade. O conhecimento teológico não é motivo de orgulho, pois ele não é alcançado apenas com uma capacidade humana. Se nós entendemos essa verdade, é porque Deus, em sua graça, nos permite enxergar essa verdade. Assim, o verdadeiro conhecimento de Deus, então, sempre vai nos conduzir à adoração, nunca à arrogância. Diante dessas verdades, irmãos, a nossa vida ela precisa ser moldada de maneira prática. Abrimos a Bíblia e, ao fazê-lo, devemos fazer debaixo de oração, reconhecendo a dependência do Espírito Santo. Não basta ler. Nós temos aqui o Rota 66. O nosso propósito é esse ano ter, eu acho que em 2025 nós tivemos 16 pessoas. 16 pessoas, de 22, 16 leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O nosso propósito é 2026, toda a congregação fazer a leitura da Bíblia. Mas não basta ler, é necessário pedir que Deus ilumine a nossa mente, que Deus aqueça o nosso coração. Um outro detalhe, na evangelização, irmãos, nós somos chamados a apresentar argumentos, explicar a verdade, responder às dúvidas. Contudo, a nossa confiança não deve estar na nossa capacidade de persuadir, mas no poder do Espírito de convencer. Essa verdade traz descanso para nós. Porque muitas vezes nós queremos convencer as pessoas. E aí, se a gente não convence, isso dá frustração. Isso tira o peso das nossas costas. Você não foi chamado para convencer ninguém.
Você foi chamado para falar das verdades do Evangelho. O convencimento é obra do Espírito Santo de Deus. Por fim, essa doutrina, ela fortalece a segurança da fé. Por quê? Porque o crente não depende apenas de evidências externas para crer. Ele possui um testemunho interno, que é o testemunho do Espírito Santo, que confirma a veracidade da sua palavra. Amém? Vamos estar orando ao Senhor? Depois dessa oração, a gente abre aqui para algumas perguntas, se porventura houver. Vou pedir a Ana que esteja fazendo esta oração ao Senhor.